gente, aqui é o professor Luiz, trazendo uma questão do SSA, segunda fase. Nessa questão eu vou trazer o conceito de pH, potencial hidrogeniônico. pH é o potencial hidrogeniônico. Eu posso calcular o pH utilizando o log da concentração de H+. É isso que a gente vai fazer nessa questão. A gente vai calcular o pH a partir da concentração. Ele faz duas análises de água, uma do rio Capibaribe e uma em Toritama. Tá? Então, no rio Capibaribe eu vou ter uma concentração de H+, que é esse aqui, 2 vezes 10 a menos 9. E em Toritama, 4 vezes 10 a menos 7. E ele quer saber a informação correta com relação a essas duas amostras aí. O pH das águas de rios, ele tem que estar compreendido entre 4 e 9 para poder estar dentro da normalidade. Um dado importante é que o log de 2 é 0,3 aproximadamente. Então, esse dado é importante para a gente fazer o cálculo de pH. Tá? Então, vamos ver como é que faz esse cálculo aí. A gente sabe que o pH é o menos log da concentração de H+. Para o rio Capibaribe, eu tenho uma concentração de 2 vezes 10 a menos 9. E para Toritama, 4 vezes 10 a menos 7. Então, um detalhe aqui, que se não tivesse esse 2, né, se tivesse um 1 aqui no lugar do 2, ficaria bem mais simples a gente verificar o pH, porque o pH seria o próprio expoente dessa base aí. Mas como tem esse 2, a gente tem que fazer duas contas. Tem que tirar o log disso aqui, o log de 2, e também tem que tirar o log de 10 a menos 9. Então ficaria o log de 2 mais o log de 10 a menos 9, tá? Para poder fazer essa conta. Então, por isso que quando a gente vai calcular o pH, ele não vai dar exatamente 9, ele vai ficar um pouco menor, por causa do log de 2. Tá? Então, para fazer essa conta aqui, eu teria que usar a propriedade do logaritmo e separar esses dois números aqui em dois logaritmos. Então, você teria que fazer essa conta aqui. Lembrando que você teria que colocar um parênteses aqui e colocar um menos para poder, no final, você eliminar o sinal negativo. Tá? Então, o pH do rio Capibaribe é 8,7. E você faz a mesma conta para 4 vezes 10 a menos 7. Se não tivesse esse 4, se fosse o 7, o pH seria o próprio 7. Mas como tem esse 4, então você vai ter que separar em dois logs. Você vai tirar o log de 4, coloca o menos aqui na frente, em parênteses, e vai somar com o log de 10 a menos 7, para poder fazer a conta correta. Só que não é dado o log de 4. Então você ainda poderia separar esse log de 4 em log de 2 mais log de 2. Tá? Então, essa é uma propriedade do logaritmo para você fazer as contas aqui e chegar no valor. Tá? Então, vai chegar no valor aproximado de 6,4. 6,4 para o rio Toritama, ou melhor, para a água de Toritama, e 8,4 para o rio Capibaribe. Então, a partir desses dois valores, a gente consegue identificar que eles estão dentro do valor da água dos rios, né? Que a água do rio é de 4 a 9. Se eu tenho o valor 6,4, ele está dentro dessa faixa, está ok. 8,7 também está dentro dessa faixa, ok. No entanto, 6,4 é uma água ácida. A diferença entre as duas aqui é justamente isso. A água de Toritama é uma água mais ácida do que a água do Capibaribe. A água do Capibaribe é uma água alcalina, é uma água com pH maior do que 7. Então vamos tentar analisar cada uma dessas questões, cada uma das alternativas para a gente chegar na resposta correta. Se a gente sabe que no rio Capibaribe, na altura da ponte do Capunga, a gente tem um pH de aproximadamente 8,7, e em Toritama a gente tem um pH 6,4, a gente sabe que os dois estão dentro do valor aceitável, né? Na letra A ele está falando que nas duas análises o pH encontrado está fora da margem aceitável. Não, está dentro da margem aceitável, que é 4 e 9. Esse está mais próximo do limite, mas ainda está dentro do 9 aqui. O limite é entre 4 e 9. Na letra B, o pH mais alcalino da água coletada em Toritama se deve aos resíduos ácidos. Ele está falando que a água de Toritama é uma água
mais alcalina. E não. Em Toritama, a água ela é mais ácida, porque o valor do pH, ele quanto maior, mais alcalina, quanto menor, menos alcalina. Então, a gente poderia dizer que o pH menos alcalino ou mais ácido. Tá? Então, a letra B também não pode ser a resposta correta. E a resposta dada como correta é justamente a letra C. O pH menos alcalino, que é o pH de Toritama, coletado em Toritama, decorre dos resíduos ácidos. Então, sim, em Toritama, o pH da água é um pH ácido. Então, se deve a resíduos, né, substâncias que são jogadas no rio que têm características ácidas. Então, vai acidificar essa água. Tá? Então, a água de Toritama é uma água menos alcalina, ou a gente pode também dizer que é uma água mais ácida. Então, aqui a letra C é a alternativa correta. Uma outra alternativa que poderia estar correta é a letra D. A tendência mais alcalina da água coletada no rio Capunga, justamente é uma água mais alcalina, é resultante da influência marinha em razão de proximidade do oceano. Não dá para a gente dizer que tem uma influência do oceano no pH dessa água do rio Capibaribe, tá? Mas poderia gerar dúvida. Então, mas a alternativa que a gente pode com certeza dizer que é a alternativa correta é a letra C, tá? E a letra E, nas duas análises, o pH encontrado indica que é o meio neutro. E não. Um pH neutro é um pH que é igual a 7. A gente tem dois valores diferentes de 7, 6.4 e 8.7. Então, não é a alternativa E, e sim a alternativa C. A gente finaliza essa questão, muito interessante, uma revisão para vocês que vão fazer o vestibular seriado segunda fase.